Nada. Vamos lá, fechar aqui, desativar comentários. Vamos entrando, pessoal. Deixa eu ver aqui. Senhor João. Deixa eu chamar outro João. E olha que tá vindo um monte de João aluno, hein? Que vontade de chamar um João aluno aqui. Vem aqui agora. Senão eu vou entrar pelo meu. E vou tentar pelo meu. E daí é mais fácil. Eu mando para vocês. Olha lá. Chegou! Voltou! Deu certo. Pronto. Podemos continuar? Podemos. E a gente tinha parado justamente naquela última pergunta que eu tinha feito para você, né? Até enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu sugerir, repete a pergunta para o pessoal lembrar dela e se dá um tempinho também para o pessoal ir retornando. Tá. Eu tinha falado para você que eu fiz alguns acordos trabalhistas com empresas a qual eu represento antes do início da pandemia. E com a pandemia, o valor que eles recebiam, até a paralisação das atividades, fez com que se tornassem inviáveis esses acordos. E eu estava lendo outro dia, no site Migalhas, alguns juízes que têm deixado a suspensão desses acordos. Isso tem ocorrido muito na Justiça do Trabalho? Você acha que é passivelmente, que é possível isso acontecer lá na Justiça do Trabalho? Pois bem, Letícia, vamos desafiar perguntas. Inclusive, deixa eu falar, essa é uma matéria que eu já julguei, eu julguei recentemente essa matéria. Então, eu tenho um posicionamento já firmado sobre esse tema. Esse tema, ele é bem mais complexo do que a gente imagina a princípio. Ele tem, porque veja bem, ele tem algumas complexidades que transitam pelo campo do direito processual e que a gente tem que ter habilidade para lidar com elas. Então, deixa eu tentar explicar o que eu estou dizendo. Veja bem, o que a Letícia disse está de fato ocorrendo. Tem muita gente que pactuou o contrato lá atrás, desculpe, não, pactuou o contrato, não, pactuou um acordo na Justiça do Trabalho, o acordo foi homologado pelo juiz, e agora as empresas, em função da diminuição de renda, que é notória, elas estão tendo dificuldades em cumprir esses acordos. E não raramente, os advogados estão atravessando petição nos autos com os mais variados pedidos. Os mais variados pedidos. Alguns pedem a suspensão do cumprimento do acordo, outros pedem que o juiz reveja as cláusulas do acordo, outros estão pedindo que o juiz mantenha o acordo, mas retire a multa caso não for cumprido no prazo. Enfim, os pedidos estão variando. E, inclusive, desses pedidos chegou à minha mão, a questão aí de uns 20 dias atrás, e eu julguei essa matéria. E eu não vou dar spoiler para falar como que eu julguei, não vou dar spoiler. Vamos tentar aqui, eu vou primeiro tentar, vamos fazer o seguinte. Né? Eu vou tentar, primeiro, fazer uma construção de como o advogado deve formular esse pedido. O que ele tem de argumento para isso? Então, vamos pensar primeiro no advogado de empresa. Quais os argumentos que você teria para apresentar perante o juiz para que o juiz ou suspenda o acordo, ou reveja o acordo, ou tire a cláusula penal, alguma coisa assim. Então, quais são os argumentos que você teria? Depois de apresentar os argumentos, aí eu vou desafiar os problemas processuais que nós temos para tratar desse tema. Tudo bem assim? Então, veja bem. Me parece que o advogado, para pedir a revisão do outrora pactuado, ele tem à sua disposição pelo menos 3 artigos do Código Civil. Pelo menos 3 artigos do Código Civil. Que artigos são eles? Os artigos 393, 478 e 480, também o 479, mas ele não é tão importante, o 480 do Código Civil. Do Código Civil. Então, vamos ver o que esses artigos nos dizem. O que eles nos dizem. Primeiro, o 393, ele fala o seguinte: o devedor
não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Nós temos força maior aqui? Já discutimos, temos. Força maior nós temos, né? Instalado aqui. Hã? Oi? Desde que cumprir os requisitos. Sim, mas a força maior ela está presente, né? O requisito é para diminuir a indenização. Agora estamos vendo outra coisa, é para a gente rever o acordo que foi outrora firmado. Então, a força maior nós temos? Temos. Eu não vou voltar nessa discussão. A força maior nós temos, lá do 501 da CLT, e que está referendada no artigo 1º, parágrafo 1º da MP 927. Então, a força maior nós temos. E quando a gente fala de acordo, está falando aqui, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver se responsabilizado por eles. Certo? Então, veja bem, o que é a cláusula penal do acordo? A multa do acordo, da cláusula penal, é um prejuízo, ele é a antecipação das perdas e danos pelo inadimplemento. Então, nós temos força maior, né? Temos força maior e temos aqui um eventual prejuízo que o empregador e o empregado possam vir a suportar. Então, temos força maior. Então, o artigo 393 diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, a não ser que tenha expressamente se responsabilizado por isso, o que ninguém faz quando pactua um acordo. Depois nós temos o 478. Vamos ler o 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, aí eu pergunto, um acordo feito para ser pago em parcelas, ele é, entre aspas, um contrato de execução continuada ou diferida? Me parece que sim, ele tem uma execução diferida no tempo, porque ele vai ser pago em parcelas. Perfeito? Então, diz aqui o 478, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de quê? Em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão a data da citação. Então, veja bem aqui, eu tenho um acontecimento extraordinário e imprevisível, que é a Covid, e ele, no mínimo, tornou excessivamente oneroso o cumprimento de um acordo cuja execução é diferida no tempo. Então, me parece que o 478 é um excelente argumento para você apresentar para o juiz. E temos ainda o 480, que fala o seguinte: se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, geralmente o acordo trabalhista, a obrigação incumbe a uma das partes, que é o empregador, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então, olha aqui, se no contrato couber obrigação apenas uma das partes, é o nosso caso, poderá ela pleitear que a prestação seja reduzida, que prestação? A parcela. Ou alterado o modo de execução, a data de pagamento das parcelas, a fim de evitar o quê? Uma onerosidade excessiva, que é a onerosidade excessiva que decorre da redução drástica de renda que ele teve em virtude do isolamento ou da quarentena decretada em virtude da Covid. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O que eu oriento você, advogado de empresa que está nos acompanhando? Se você quiser apresentar um pedido bem formulado para o juiz do trabalho, lembre-se, no mínimo, desses 3 dispositivos do Código Civil. Artigo 393, artigo 478 e artigo 480. Estamos juntos? Direito das obrigações e contratos. Olha aqui, tá vendo que coisa interessante, né? Como é que o direito... A gente, na verdade, estuda o direito compartimentadamente por uma questão meramente didática, mas o direito ele é extremamente imbricado. O direito, na verdade, ele não é guardado em caixinhas como nós imaginamos. Olha aqui,
nós, em tese, iríamos discutir aqui direito do trabalho. Já discutimos direito internacional, direito constitucional, direito administrativo, agora estamos discutindo direito civil e agora mesmo nós vamos discutir processo civil e processo do trabalho. Então, assim, tem gente que acha que juiz do trabalho também só lida com direito do trabalho. Outro mito, excelente para mostrar. O juiz do trabalho ele lida com as mais variadas matérias. Porque o direito do trabalho dialoga com todos os ramos do direito. O direito do trabalho dialoga com o direito constitucional, com o direito administrativo, com o direito civil, com o direito internacional, com o direito processual civil, com o direito processual penal, e por aí vai. Perfeito? Então, assim, sabe o que eu lembrei agora, João? As nossas aulas do Tartucci, que você olhava para mim e falava assim, como que você gosta desse direito civil? E daí nas aulas do professor Garbellini, que vocês começavam a discutir direito de trabalho, eu falava, como que você gosta de direito de trabalho? E no fundo, era uma briga, direito de trabalho, direito civil. Que tudo é implicado. Que a gente não tem como discutir nada separadamente. Tudo dialoga, né? Teoria do diálogo das fontes. Eric James, Cláudia Lima Marques, aqui no Brasil, e o meu professor, e até o professor Valério Mazzuoli, que trata brilhantemente professor. Do diálogo das fontes. Você sabe que isso é bom? Os alunos de Teoria Geral do Direito, que eles vão ter interpretação das normas jurídicas, e que a interpretação sistemática, ela casa diretamente com tudo isso que a gente está falando. Porque você não consegue... O que a interpretação sistemática é? Nada mais é do que o diálogo das fontes. Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, para a gente retomar aqui. Então, o que eu aconselho? Você, advogado de empresa, se for fazer esse pedido ao juiz, se lembre do direito civil. Notadamente desses dispositivos que eu trouxe aqui para vocês. O 393, o 478 e o 480. Perfeito? Estamos juntos? Podemos avançar, Letícia? Professor, fala de novo para mim. 376, 448... 393... 393... 478... 478... E 480 do Código Civil. Tá. Perfeito? A professora fazendo as anotações, né? Não tem como eu não fazer as anotações. Estou com moral, hein? Estou dando aula para a professora doutora, hein? Agora eu me senti. Fazendo as anotações. Pode avançar, professor, e depois eu vou te fazer outra provocação, porque eu estou aqui recebendo provocação. Todo corintiano é provocador, né? Que coisa, né? Eu tenho que abusar da sua boa vontade de fazer essa live. Não, isso não é abusar, mas as provocações são coisas de corintiano. Vamos lá. Lê, você sabe, né? Obviamente, eu estou aqui para ser provocado mesmo, e a gente está falando de provocação no bom sentido, né, das perguntas. Então, vamos para frente. Então, veja bem, o juiz, diante desse pedido, o que ele vai fazer? Nós temos uma questão agora vamos tratar de processo. E mais especificamente de processo do trabalho, por enquanto. Nós temos um problema processual que, ao meu sentir, vai impedir de um juiz deferir esse pedido, ainda que hiper bem fundamentado, no interior do processo por simples petição. Eu tenho visto muitos juízes que têm deferido. Mas, com todo respeito aos meus colegas que têm deferido, eu li algumas decisões a respeito. Essas decisões, ao meu sentir, elas têm maltratado a boa técnica processual. Data V. Por que eu quero dizer isso? Pelo seguinte, nós temos que notar uma peculiaridade que é bastante própria do processo de trabalho, porque nós temos lei e súmula sobre esse tema. Quando as partes entabulam um acordo, elas o fazem por um negócio entre elas. Mas esse negócio não é a transação do direito civil. Por que não é a transação do direito civil? Porque ele é uma conciliação. Qual que é a diferença da transação com a conciliação? A transação é um ato entre particulares. A conciliação é um ato entre particulares que conta com a chancela do Poder Judiciário. Então, veja bem, nesse caso, as partes pactuam a avença, mas o juiz intermedia esse negócio
e ele homologa esse negócio. E ao homologar, ele faz a chancela estatal do negócio. Então, está aí a diferença entre conciliação e transação. Transação é um ato puramente entre sujeitos privados, e a conciliação é um ato entre sujeitos privados que é chancelado pelo poder público. E aqui vem a questão. Nos termos do artigo 831, parágrafo único da consolidação das leis do trabalho, quando o juiz homologa o acordo vale, segundo a CLT, como uma decisão irrecorrível. Uma decisão irrecorrível. Artigo 831, parágrafo único do Código de Processo Civil. Trocando em miúdos, o que significa a homologação que faz com que a conciliação se transforme em uma decisão irrecorrível. Aí nós temos que entrar no processo civil. Significa que essa chancela estatal, ela produz aquilo que o processo civil chama de coisa julgada. Perceberam o raciocínio? O juiz chancela, homologa o acordo. Há um ato estatal que chancela o acordo. Está abrindo o mundo, transitou em julgada, como se fosse uma sentença. Exatamente. Perfeito. Quando o juiz homologa o acordo, segundo o artigo 831, essa homologação de acordo torna a conciliação, ela transforma ela em uma decisão judicial. Isso é uma abstração, que não é uma decisão, mas abstratamente, segundo a lei, esta é uma decisão que é irrecorrível. Se ela é uma decisão irrecorrível, isso significa que ela produz coisa julgada, aquilo que o Código de Processo Civil chama de coisa julgada. E aí vem a pergunta: o juiz do trabalho, ou o juiz civil, qualquer juiz, ele pode desconstituir a coisa julgada por uma petição que foi atravessada nos autos? Não, não é verdade? A coisa julgada, ela só pode ser desconstituída. Aí, geralmente por via de ação rescisória ou por via de ação anulatória. Artigo 966 ou parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil. Perfeito? Então, veja bem, se eu tenho coisa julgada, a coisa julgada, ela haverá de ser desconstituída. E ela será desconstituída, não vai entrar aqui na discussão, ou por uma ação anulatória ou por uma ação rescisória. No caso do processo de trabalho, eu tenho súmula do TST sobre esse tema. A súmula 259 fala o seguinte, que só por ação rescisória, é impugnável o termo de conciliação previsto no artigo 831, parágrafo único da CLT. Então, olha que interessante. O 831, parágrafo único, induz a ideia de que a homologação do acordo produz coisa julgada. E a súmula 259 vem e diz a partir de então, o acordo outrora homologado, ele só poderá ser atacado se o for atacado por ação rescisória, no juízo funcionalmente competente, que a depender do caso, nesse caso específico, vai ser uma das turmas do TRT. Perfeito? Então, aqui, esse é o problema. Aqui nós temos esse problema. Me parece que não basta, por mais que seja bem fundamentada a narrativa empresarial, nós temos, ao meu sentir, um obstáculo processual. O juiz não pode pura e simplesmente desconsiderar o que foi pactuado, porque se ele desconsiderar o que foi pactuado, na prática ele está rescindindo uma decisão que transitou. E ele não teve nem o meio adequado para constituir a decisão, que era a ação rescisória, e ele nem é o juiz funcionalmente competente para desconstituir a coisa julgada. Então, nós temos um problema processual muito grave aqui. Então, assim, agora... Jabuticaba que vai gerar, né? Porque mas aí tudo bem. Estamos juntos até aqui? Estamos juntos até aqui? Sim, posso avançar? Então, aí, você sabe que, assim, né? Eu sou juiz do trabalho, mas como professor, eu sou professor de teoria do direito
e de direito processual. Eu não dou aula de direito material. Hoje eu falei de direito material aqui, um pouquinho de direito material, de abelhudo que sou. Porque eu não tenho, convenhamos, eu não tenho cabedal de magistério que me habilite a falar de direito material. Eu sou apenas um juiz que conhece um pouquinho de direito material para julgar suas causinhas. Eu sou professor de processo e também de teoria do direito. Mas, enfim, falei um pouquinho de direito material. Mas aí, eu fiquei ruminando essa matéria. Porque eu falei, poxa, mas assim, convenhamos, né? Será que não existe um caminho processual pelo qual o advogado possa apresentar com uma real chance de êxito, ao juiz aquele pedido fundamentado naqueles dispositivos que eu disse lá do Código Civil, 393, 478 e 480? Aí me ocorreu a seguinte ideia, que eu acho que pode ser útil aqui no caso. É a primeira vez que eu estou falando isso em público. Inclusive, quando eu decidi lá atrás a matéria, eu não tinha nem pensado sobre isso. Eu já estou pronto. Hã? Eu já estou pronto para anotar. O que eu acho? Que é uma coisa que você vai lembrar agora, que você trabalha com ela muito, eu tenho certeza. Você é advogada de família, certo? O que eu vou falar agora é uma coisa que eu tenho certeza que você já fez várias vezes na sua vida, porque é uma coisa que advogado de família é versado dela. Dá até medo quando você fala assim. Não, mas eu tenho certeza que você sabe, assim, porque agora a gente está aqui numa conversa, não deu ainda para ligar os pontos, mas você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer agora. Eu tenho certeza que você já fez muito isso como advogada de família. Talvez seja o caso aqui de se ajuizar uma ação revisional. Uma ação revisional. Que é super. Olha aqui, ó. Agora eu comecei a falar de direito de família. Tá vendo aí? Não para aquele ponto que nós falamos, ô João, que é aquele ponto da transparência. Por meio da ação revisional, a empresa vai novamente ter que abrir as contas e demonstrar que ela não tem condição. O recebimento X passou a ser recebimento Y. E demonstrando que a relação se tornou inviável, uma revisão que foi realizada. Talvez seja um caso de rever o acordo. Veja bem, mas assim, eu estou usando aqui a expressão talvez. Eu estou construindo isso. Eu ainda não, processualmente, eu acho o melhor caminho. Mas eu ainda não estou convencido que, mesmo pela ação revisional, nós poderíamos fazer isso. Mas vamos por partes. Então, o que talvez seja o caminho processual mais adequado? Não atravessar uma petição nos autos, mas ajuizar uma ação revisional. Aí, só para os nossos amigos aqui se situar, os nossos colegas que estão acompanhando a live, qual que é o lastro normativo da ação revisional? Para a gente estudar isso. O lastro normativo da ação revisional é o artigo 505 do Código de Processo Civil. Olha o que diz o artigo 505 do Código de Processo Civil. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. É o caso aqui, porque eu não tenho trânsito. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Salvo, aí vem uma exceção. Que é no caso de ação revisional. Salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, olha aqui, ó. Vamos ler de novo. Ó. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Salvo, aí tem uma exceção. Se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte interessada pedir o quê? A revisão do que foi estatuído na sentença. Então, o acordo homologado, já vimos, ele tem força de sentença. Mas se o acordo era parcelado, nós estamos diante de uma relação de trato continuado.
Então, se você tem, agora já atendo especificamente ao evento pandemia, uma questão de fato nova que era inesperada, isso abre ensanchas para você pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Mas não por via de uma simples petição atravessada nos autos, por via de uma ação revisional, cujo lastro normativo é o artigo 505 do Código de Processo Civil. Estamos juntos até aqui? Nossa, então, perfeito. Foi o seu pensamento agora encaixou exatamente naquilo que eu pensava, porque eu ficava assim impressionada. Como numa relação que ela estava, né, em um controle e há um descontrole, como que eu não tenho uma solução para isso? Né? Porque então, dentro do direito eu não consigo resolver isso. Por que no direito do trabalho eu não conseguiria resolver isso? Olê, eu dei a notícia boa, mas vou dar a notícia ruim. Primeiro eu dei a notícia ruim, que era a questão da rescisória, agora eu dei uma notícia boa, que é a ação revisional, agora eu vou dar uma notícia ruim. Tudo bem, eu acho que o meio processual adequado é a ação revisional. Mas a ação revisional, ela deve ser julgada no mérito. E no mérito, eu ainda tenho dúvida se o juiz pode acolher o pedido da parte. Eu ainda tenho dúvidas. Veja bem, não fechei questão. Mas eu estou tendente a compreender que o juiz, nesse caso, não vai poder rever. E eu vou dar alguns argumentos aqui. E um que me parece que é o mais decisivo deles. Então, podemos ir para frente, né? Podemos ir para frente. Então, veja bem. Deixa eu trazer aqui alguns argumentos. Deixa eu perguntar uma coisa. O juiz do trabalho, é ele que fixa as cláusulas do acordo? Não, não é ele. Quem fixa as cláusulas do acordo são as partes. Aí tem muita gente que acha, o juiz não fixa as cláusulas e as condições do acordo, mas ele fixa pelo menos a cláusula penal, que é a multa pelo inadimplemento do acordo. Mas isso não é verdade. Quem fixa a cláusula penal são as partes. São as partes. Inclusive, as partes podem pactuar que não haverá cláusula penal. A única coisa que o juiz pode controlar é o valor máximo da cláusula penal. Que o Código Civil, se não me engano, no artigo 413, ele diz que o valor da cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Se não me engano, é o 413 do Código Civil. Perfeito? Então, isso significa dizer o seguinte: eu posso estabelecer cláusula penal ou não, as partes podem estabelecer cláusula penal ou não, ao seu livre talante, mas elas estão limitadas ao máximo de 100%, porque o valor da cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Então, a única coisa que o juiz vai falar, olha, mais que 100% não, mas menos que 100%, e até a inexistência de cláusula, as partes podem pactuar sem a intervenção do juiz. Então, o que eu quero dizer? O juiz, ele não tem poderes para fixar as cláusulas e as condições de cumprimento do acordo. A única coisa que ele pode fazer é homologar ou não homologar. A súmula 418 fala que ele não está obrigado a homologar. Mas não é ele que fixa as cláusulas e as condições do acordo. São as partes. Ele apenas homologa. Não é ele que fixa. Então, vamos fazer aqui um raciocínio. Me parece que para o juiz rever as cláusulas e impor a revisão das cláusulas a uma das partes, ele teria que ter poder, a contrário senso, para fixar as cláusulas. Para rever as cláusulas, ele deveria ter o poder de fixar. O juiz não tem o poder de fixar as cláusulas. Onde é que a gente vê isso claramente, que o juiz não tem o poder de fixar as cláusulas? Se alguém quiser anotar aí. Eu não vou ler aqui os artigos, mas vocês podem anotar se quiser. Artigo 764, parágrafo 1º da CLT, 852E da CLT e 846 da CLT. Ali fica bem claro que o juiz ele conduz a audiência e, no máximo, ele pode usar de poder persuasório para instar as partes à conciliação. Mas, ao fim e ao cabo, quem estabelece as cláusulas e as condições do acordo são os litigantes, e não o juiz. O juiz apenas homologa ou deixa de homologar. Então, me parece, se o juiz não tem poder para fixar as cláusulas e as condições, ele não pode ter o poder para revisar essas cláusulas e condições.
Me parece isso. E, aliás, deixa eu fazer aqui, já que você usou muito aqui a palavra provocação, eu vou fazer uma provocação aqui. Vou fazer uma provocação aqui. Quer ver? Eu tenho certeza que o advogado de empresa está me ouvindo falando, mas esse professor está acabando com a minha vida, né? Mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Às vezes a gente tem que pensar em situações inversas. Vamos pensar em outros tempos o seguinte. A empresa vai lá e faz um acordo, fala, olha, eu estou com caixa debilitado, está muito difícil para mim, faz um acordo para pagar em 40 parcelas. E o juiz homologa. Isso acontece muito. Se tiver acordo de 40 parcelas, 50 parcelas, acontece de tudo. Geralmente porque a empresa está... Eu fiz 36 parcelas. O máximo que eu fiz foi de 36. Tá? 36 parcelas são 3 anos. Né? Também, 36 também conhecido como 3 anos. Compra de um carro. Certo. 36 também conhecido como 3 anos. Então, veja bem, vamos pensar o inverso. Então, vamos supor que a empresa fez um acordo longo, 36 meses, porque ela está mal das pernas. Mas vamos supor que amanhã ela comece a bombar, ela comece a ganhar muito dinheiro. Poderia o empregado ajuizar uma ação revisional? Falar, olha, eles estão ganhando muito, agora eu quero que você diminua, juiz, as parcelas que foram lá atrás avançadas? Porque, veja bem, hoje nós estamos vivendo um cenário de pandemia no qual a empresa quer rever o acordo porque ela diminuiu o seu fluxo de caixa. Mas amanhã, quando nós sairmos dessa emergência, nós podemos ter uma situação inversa. Nós podemos, eventualmente, ter um aquecimento em um determinado setor da economia e aquela empresa que estava com fluxo baixo de caixa, ela começa a ter um fluxo alto. E aí o trabalhador fala, olha, eu fiz um acordo atrás que ela estava com caixa baixa, agora ela está com caixa alta, eu quero rever que diminua o número de parcelas. E aí, você, advogado de empresa, concordaria com isso? A pergunta é retórica, não precisa responder. Está percebendo como é que as questões são complexas? Então, isso pode acontecer. Igual você respondeu da empresa? Eu posso responder igual você respondeu da empresa? Agora, Lê. Interessante. Agora, sim, juridicamente, qual que é o argumento que, para mim, é decisivo, que não dá para o juiz rever? Deixa eu voltar lá naqueles artigos. Vamos voltar lá no artigo 478. O 478, ele fala o seguinte, ó, que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, no caso, aqui nós estamos estudando, a prestação do empregador se tornou excessivamente onerosa? Sim. Mas não basta que a obrigação se torne excessivamente onerosa. Tem um outro requisito para você fazer essa revisão. Olha o que diz o 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes, no caso do empregador, se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, aí o juiz vai poder fazer a revisão. É o que está dizendo o 478. Então, veja bem, não basta que a obrigação tenha se tornado excessivamente onerosa para uma das partes, no nosso caso, o empregador. É necessário que, além da obrigação ter se tornado excessivamente onerosa, que isso resulte em extrema vantagem para a outra parte, no nosso caso, o empregado. Então, vamos voltar no raciocínio que eu estou construindo aqui. Nesse caso, eu posso até vislumbrar a hipótese de que a prestação ficou excessivamente onerosa para a empresa que teve a diminuição do seu fluxo de caixa. Mas isso não significa dizer que o empregado esteja tendo uma vantagem extremada em função disso. Até porque, convenhamos, sejamos francos. Vamos pensar aqui. Já que você falou, vou dar o seu exemplo do acordo de 36 vezes. Olha, quando o empregador vem a juízo e faz um acordo, assim, ele não faz o acordo porque ele é legal, convenhamos. É porque ele sabe que ele deixou de pagar alguma coisa lá atrás. Ele não é porque ele é legal, falar, né, vou lá, vou dar uma força para o empregado. Não. Ele faz o acordo porque ele sabe que ele está devendo algo. Certo? Então, veja bem. Olha aqui a situação. Quando você faz um acordo e o juiz homologa, o empregado já deveria ter recebido um crédito na constância do pacto empregatício. Não recebeu o crédito na constância do pacto empregatício.
Aí ele foi obrigado a bater na porta de um advogado, contratar um advogado, pagar um honorário, correr o risco da sucumbência e ajuizar uma ação. Na ação, a empresa faz um acordo para pagar, não vou usar 36 vezes para não usar o seu exemplo, para pagar em 35 vezes, quase 3 anos. Então, veja bem, ela deixou de pagar algo na constância do pacto, obrigou o empregado a bater na porta de um advogado, ele teve que vir a juízo para a empresa pagar para ele o que ela devia na constância do pacto em 3 anos. Aí eu pergunto, qual que é a vantagem excessiva que o empregado está tendo nesse negócio? Ele não está tendo vantagem excessiva nenhuma. Ele na verdade, ele está... não vou nem usar aqui a expressão. Dificilmente você vai conseguir. Hã? Dificilmente você vai conseguir ter uma relação de vantagem excessiva para o empregado. Exatamente, porque não tem vantagem excessiva para o empregado aqui. Eu não consigo visualizar. Eu posso até achar que a obrigação está excessivamente onerosa, mas eu não consigo achar que o empregado esteja levando uma vantagem excessiva. Qual a vantagem que ele está levando? Ele está recebendo em 3 anos aquilo que ele teve que ajuizar, que ele deveria ter recebido na constância do pacto, e para isso ele ainda teve que contratar um advogado e vir a juízo e tocar uma ação com risco da sucumbência. Então, não vejo essa... Já para a gente finalizando, né? Porque já estamos aqui há 1h e 40 minutos, né? Então, para vocês terem noção, como que o papo flui, né? Muito gostoso. Eu queria fazer uma última provocação que eu prometi para você que eu ia me segurar. Não, tudo bem. No caso dessas medidas provisórias, onde há suspensão, possibilidade de suspensão do trabalho, ou diminuição de salários, o município pode se utilizar disso ou só a empresa privada? A fazenda pública? Quer ver? Não. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu, funcionária do município, fui afastada do meu trabalho porque eu sou risco, né? Grupo de risco do Covid. Entendi. Recebi uma diminuição do meu salário. Eu posso cobrar, eu posso ter isso pedindo para o governo essa hoje diferença? Me parece que sim. A não ser que apareça aí um ato normativo no futuro, hoje me parece que sim. Deixa eu explicar por quê, Letícia. Deixa eu explicar por quê. Porque, veja bem, o que você está tratando aqui? Deixa eu traduzir a sua pergunta aqui em miúdos para os nossos alunos compreenderem bem. O que a professora Letícia me perguntou? Na verdade, a medida... Você está me fazendo uma pergunta fundada na medida provisória 936. Deixa eu só explicar de que a medida provisória 936 trata para os nossos alunos entenderem. A medida provisória 936, ela permite que o empregador e o empregado avencem a redução proporcional de salário e de jornada, ou que eles entabulem uma suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, se houver redução proporcional de jornada e de salário, ou suspensão de contrato de trabalho, significa dizer o quê? Que ele vai, no caso da redução, receber uma parte do salário pelo empregador, e no caso da suspensão ele não vai receber nada do empregador. Mas aí é que entrou o Estado. Para o Estado aliviar a folha de pagamento da empresa e manter o emprego e a renda do empregado, o que o Estado veio e disse? Falou, olha, nesse caso, eu vou pagar aquilo que nós estamos chamando de BEPER para o empregador. É uma gíria que nós estamos usando na área trabalhista. Nesse caso, o Estado vai pagar um BEPER. O que é BEPER? É Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. BEPER é uma sigla. Benefício Especial de Preservação de Emprego e Renda. Então, o Estado ele vai pagar uma certa renda para o empregado. Então, assim, no caso da redução proporcional de jornada e salário, ele complementa um determinado valor calculado com base de cálculo no seguro-desemprego. E no caso da suspensão, que o empregado não vai receber nada do empregador, e o Estado paga também um BEPER, que é calculado com base de cálculo no seguro-desemprego. Aí eu não vou falar aqui agora, disso aqui é muito minúsculo, mas é isso. O que acontece? O Estado
ele paga algo para o empregado. E com isso, ele viabiliza a continuidade da empresa e viabiliza que o trabalhador preserve o emprego e a renda, ainda que a renda não seja preservada eventualmente de maneira integral. Perfeito? Aqui o Estado mandou muito bem, o Estado compareceu. Palmas para o Estado. Agora, qual que é a pergunta que a professora Letícia me fez? Isso pode ser aplicado também para aqueles empregados que estão ligados à fazenda pública, ou seja, que são empregados ou da administração pública direta ou da administração pública indireta, por exemplo, empresas públicas e sociedades de economia mista? Essa é a pergunta que você me fez, certo, professor Letícia? Se o BEPER, vamos dizer, o empregado público pode ter suspenso o seu contrato ou reduzido proporcionalmente a sua jornada e o seu salário e vir a receber o BEPER. Essa é a pergunta que a professora Letícia me fez. É isso, Letícia? Entendi bem a pergunta, não é isso? Isso mesmo. Então tá. Nesse caso, o que eu quero dizer aqui? A resposta é não, Letícia. A resposta é não. Eu vou dizer, aqui é questão da literalidade da medida provisória. Olha aqui, ó. Eu vou ler para vocês o que diz o parágrafo único do artigo 3º da medida provisória 936 de 2020. Olha o que diz. Ó. Então, ó, quem quiser anotar aí, artigo 3º, parágrafo único da medida provisória 936 de 2020. Olha o que ela diz. O disposto no CAPT, que é a redução ou a suspensão, o disposto no CAPT não se aplica. Não se aplica, ou seja, tem algumas pessoas que estão excluídas. Não se aplica no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias e aos organismos internacionais. Então não pode. O empregado público está excluído da medida provisória 933. Por enquanto, pode ser que venha um ato normativo no futuro que contemple eles. Mas hoje eles estão fora, porque isso é literal. Eu até, assim, tendo a achar, mas embora o Supremo, assim, já teve adinho, o Supremo falou o seguinte, constitucional. Eu tento achar, principalmente no caso específico dos empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, talvez isso aqui seja até inconstitucional. Veja bem, eu não estou afirmando que é inconstitucional, mas talvez seja. Porque, assim, que convenhamos, quem trabalha para a empresa pública, sociedade de economia mista, ele não é estatutário, ele é seletista, ele é empregado. Por que esses empregados não podem ter direito ao BEPER e os demais empregados podem? Talvez eu esteja tratando de maneira desigual questões que são iguais, e isso é maltratar o princípio da isonomia que está previsto no artigo 5º, caput, inciso 1 da Constituição. Eu tenho essa dúvida ainda da constitucionalidade desse dispositivo. Mas o fato é que o Supremo até agora não declarou a inconstitucionalidade dessa disposição e ela é literal. Os empregados públicos, eles estão fora dessas medidas que são facultadas pela MP 936, repito, por força do artigo 3º, parágrafo único da medida provisória 936. Essa é a resposta, Lê. Tá. E, por fim, pois não. Eu juro que é por fim, e essa que eu fiz para você hoje à tarde. Eu falei para você que eu ia te fazer essa pergunta, porque eu achei muito interessante que eu li no Migalhas, né? A professora lê Migalhas. Eu li no Migalhas, o STF decidiu sobre a questão de doença ocupacional. Ele decidiu do Covid como doença ocupacional. E você me deu uma explicação muito interessante, porque às vezes o título da manchete nos leva a erro, né? E você me deu não foi bem isso, porque isso, na verdade, já existia. O que foi decidido foi outra situação. E daí eu veja bem. Não, perfeito. Deixa eu também traduzir a pergunta aqui para os alunos. A questão é a seguinte. O artigo 29
artigo 29 da medida provisória 927, artigo 29, para quem quiser acompanhar aí, artigo 29 da medida provisória 927, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Então, tem muita gente falando, agora o STF declarou que esse artigo é inconstitucional, isso foi declarado inconstitucional em uma ADIM, numa ação direta de inconstitucionalidade. Então, tem muita gente falando assim, agora a Covid se transformou finalmente em doença ocupacional. Isso não é exatamente verdade. Interpretação errônea. Ela poderia ser enquadrada antes como doença ocupacional. Mas, para isso, o empregado, ele tinha o dever de provar o nexo causal. E convenhamos, agora sim, convenhamos, essa prova é diabólica. Essa prova é diabólica. É a chamada probácio diabólica, né? Aliás, depois a gente deve ter um dano moral no abandono afetivo, lembra? Essa demora aqui. Perfeito. Até depois a gente precisa falar como é que nós vamos operacionalizar o sorteio dos livros aí, o pessoal está acompanhando a gente. Né? Eu vou fazer eles no sábado. Que daí dá mais tempo deles fazerem, né? Que eles estão comentando tudo, daí a gente marca, tá? No final, era bom você falar sobre isso, aí até vai entusiasmar o pessoal a continuar acompanhando. Gente, vai ter sorteio de livro. Vai ter sorteio de livro, gente. Continua aí. A professora Letícia vai explicar para vocês. Sorteio de 3 obras do professor, tá, gente? Sorteio de 3 obras do professor. Entrem no Instagram, lá no nosso post da aula. São 2 obras e 7 livros que vamos sortear, não é isso? Não, na verdade, 4 vão para a biblioteca e 3 vão para o sorteio. Entendi. Vai ficar 2 para eles poderem retirar ali. Então, ó, gente, não sai não, que a professora Letícia ainda vai explicar como é que vai funcionar o sorteio. Eu vou sortear, nós vamos sortear livro meu de provas e meu livro de diálogo do processo civil com o processo do trabalho. Então, continue aí na live, não sai não, gente. Senão, quem sair da live não vai poder participar do sorteio. Mas, enfim, ele é chantagista também, né, gente? A gente tem que usar de tudo para manter em alta a live. Mas, enfim, lá no meu livro de provas, que vai ser sorteado, para quem ficar até o final, eu explico o que é uma probácio diabólica. Probácio diabólica é a prova difícil, improvável ou mesmo impossível. Aqui era o caso típico. Como é que você vai provar onde que você adquiriu o vírus? Foi no dia tal, no lugar tal, quando o paciente tal espirrou na minha cara, e aí eu senti que circula da forma que em mim, e ali eu tive a certeza exata que eu contraí a Covid. Então, veja bem, o artigo já permitia a configuração da doença ocupacional, mas ele dava com uma mão e tirava com a outra, a bem da verdade. Ele falava, tudo bem, pode ser considerado doença ocupacional, desde que o empregado prove o nexo de causalidade. O que, na verdade, era dizer, aí sim, por via transversa, que não tinha direito, não era doença ocupacional, porque quem ia provar o nexo de causalidade? A prova era diabólica. A prova difícil, improvável, mesmo impossível. Perfeito? Então, o Supremo, Letícia, ele, por vários motivos, não apenas por esse, ele declarou a inconstitucionalidade. Então, a partir de agora, o que nós compreendemos? A Covid é uma doença ocupacional, o nexo de causalidade, ele é presumido. O empregado não precisa de dar a prova, ele é presumido. Porque, convenhamos, aqui ó, é interessante até a gente fazer uma diferenciação. Porque as pessoas às vezes não percebem, existem 2 tipos de doenças que podem ser equiparadas a acidente de trabalho, que são as chamadas doenças ocupacionais e doenças do trabalho. Elas são um pouco diferentes. Bom, nós estamos tratando aqui da doença ocupacional. A doença ocupacional, ela é própria do exercício de determinadas atividades. Por exemplo, quem trabalha em mina de amianto, geralmente tem câncer de pulmão. Isso vai acontecer quem trabalha na saúde, né? Como? Quem trabalha na saúde, então, tem isso eu queria entender.
Então, o médico e o enfermeiro, a Covid para eles tem que ser o médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, quem está ali no hospital. Quem está dentro Convenhamos, do não, ambiente é doença hospitalar. ocupacional, é próprio o médico e o enfermeiro, a Covid para eles, obviamente, é uma doença ocupacional. Ela decorre da atividade que eles exercem. Ela é uma atividade propícia para eles se contagiarem. Aí eles teriam que provar o nexo. Ah, não, você tem que provar, olha, você pegou no hospital e não em casa. Pô, isso tem que ser presumido, convenhamos. Então, é isso que está dizendo agora. Ela é uma doença ocupacional, só que o empregado não precisa mais dar a prova do nexo, porque o nexo é presumido, porque ela é uma doença ocupacional. O sujeito é médico, está dando plantão a rodo no hospital. Aí eu vou presumir que ele contraiu a Covid numa manifestação em Brasília. Vamos lá, vamos puxar para uma realidade. João, vamos lá para você ver se você puxa. Eu sou advogado de uma empresa. O meu cliente liga e fala assim, doutora, eu tô com uma funcionária que trabalha no hospital, nutricionista que trabalha no hospital Sim, e presta serviço para minha empresa. sim. Eu, como empresário, se eu for precavido, né, e tiver uma prevenção, afasto ela, para que não Exatamente. venha um... Aí, veja bem, isso, ao fim e ao cabo, vai assim, resultar muito numa questão de ônus da prova. É como se nós tivéssemos aqui, eu precisaria de muito tempo para explicar. Ou uma inversão do ônus da prova, o ônus da prova passa a ser do empregador, ou, se eu entender que a prova para o empregador também é diabólica, aquilo que no meu livro, depois quem quiser ler lá, quem for sorteado pode ler, ou quem quiser comprar o livro pode ler, aquilo que eu chamo de redução do módulo da prova. Porque aqui, vamos pensar na seguinte questão, a prova pode ser diabólica, tanto com o empregado quanto com o empregador. Então, nesse caso, eu posso reduzir aquilo que eu chamo de módulo da prova. Ou seja, nessas hipóteses, eu posso julgar por prova, excepcionalmente, por prova indiciária ou prova circunstancial, e não por prova cabal. Apenas por verossimilhança. Certo? Então, assim, existe uma regra de direito, que inclusive está catalogada, se não me engano, no artigo 374 do Código de Processo Civil, que ela é um adágio jurídico que tem catalogação no Código, se você prestar atenção, que diz o seguinte: o ordinário se presume e o extraordinário é que se comprova. Então, veja bem, se a pessoa é médico ou enfermeiro ou nutricionista que trabalha no hospital, o que é o ordinário? Que a Covid é uma doença funcional. O que é o extraordinário? Não, ele não adquiriu a Covid lá. Por exemplo, aí o empregador ele pode dar uma prova, falar, não, esse sujeito estava passeando, ele estava de férias, ele estava na Itália e ele contraiu a Covid na Itália. Inclusive, eu tenho aqui os testes dele que mostram que é muito anterior a esse surto que houve aqui no Brasil, eventualmente. Ou então ele pode dizer o seguinte, olha, essa pessoa aqui, ela é médico, mas eu, sabendo que ele é do grupo de risco, eu coloquei ele para trabalhar em teletrabalho. Ele está dando consultas e orientações por via da internet. Ele não está vindo no hospital. Então, ele está trabalhando, ele é médico, mas ele está trabalhando por teletrabalho. Como? Ele é um médico experiente e ele orienta todos os dias os demais médicos e enfermeiros do que eles devem fazer e não devem fazer pela via online. Se ele está pela via online, é óbvio que ele não contraiu o vírus no hospital, porque está trabalhando de casa. Entendeu? Então, isso vai depender muito do caso a caso, da circunstância. Mas agora nós temos uma regra. Do caso concreto. Do caso Exatamente, concreto. vai depender do caso concreto, do caso concreto. Mas agora, assim, o que nós temos é o seguinte, aquilo que deveria ser óbvio o tempo todo. A doença ocupacional, ela deve ser presumida. E convenhamos, há determinados profissionais que contrair a Covid configura doença ocupacional. Para ficar em dois, os médicos e os enfermeiros. Agora, sim, além disso, não vamos estender aqui agora, nós teríamos as doenças do trabalho, não são doenças ocupacionais, que não há vedação nenhuma também delas serem constatadas e equiparadas a acidente de trabalho. Mas aí eu acho que já está meio tarde, a gente ia estender demais e vai acabar o nosso aluno. Olha, se deixar, a gente conversa aqui a noite inteira.
João, primeiramente eu gostaria de agradecer essa disponibilidade. Nós passamos aí 2 horas conversando e nós achando Maravilha. que 1 hora ia ser assim, coisa que a gente ia conseguir conversar tudo. Faltou um tópico ainda, que é a questão da audiência de instrução, que você não detalhou, né? Mas tudo bem. Deixa eu falar 5 minutos. Posso falar 5 minutos? Posso falar 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos. Mas a Caí... Audiência, só para a gente ser bastante rápido. O seguinte, nós tivemos agora um ato, para ficar na Justiça do Trabalho, um ato que é o ato número 4, o ato conjunto número 4, que é conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que trouxe o escalonamento da retomada das audiências. E que, para resumir, ele diz que as audiências ditas unas, onde há coleta de prova oral, ou audiência de instrução, onde há coleta de prova oral, elas poderão ser realizadas virtualmente a partir do dia 25 de maio de 2020. Então, está dito isso no artigo 4º, no ato número 5, conjunto editado pelo Conselho e pela Corregedoria. Perfeito? Então, a partir do dia 25, em tese, nós podemos fazer audiência de instrução, de coleta de prova pela via virtual. Particularmente, eu acho isso uma temeridade. Inclusive, eu estou disposto a peitar o ato e não fazer isso na minha vaga. Pelo seguinte motivo. Eu tenho um livro de provas também. No meu livro de prova eu explico bastante isso. A audiência, ela é orientada por vários princípios jurídicos. E um desses princípios que orientam a audiência, notadamente a audiência trabalhista, é o princípio da imediação. O que significa imediação? Imediação é proximidade ou contiguidade. Significa dizer o quê? Que os atos instrutórios, principalmente, os atos de audiência, mas principalmente os atos instrutórios, eles devem ser praticados na presença física do juiz. Por quê? Por vários motivos. O juiz, quando ele toma um depoimento, ele não faz uma leitura apenas do que ele está ouvindo, ele faz uma leitura corporal também da testemunha, ou uma leitura corporal da parte. Tem um livro maravilhoso chamado Corpo Fala. Às vezes você angaria informações impressionantes pelo... Você sabe que a pessoa está mentindo. É o livro que os professores fazem, leem, pessoal, para identificar o aluno que mente para ele. E às vezes você consegue, a gente é bem treinado para isso, às vezes você consegue, por exemplo, olhando o pé do sujeito, você consegue ver um gesto que indica que ele está mentindo. Então, assim, provavelmente eu não vou ter contato visual por inteiro com a testemunha. Mas o que é mais perigoso do que isso? Olha as situações que podem acontecer. Na audiência, uma parte não pode ouvir o depoimento da outra. Como é que eu vou impedir uma parte? Eu vou controlar se uma parte está ouvindo ou não o depoimento da outra. Porque lá na audiência eu falo, sai da sala. Depois você volta. Agora, no meio virtual eu não tenho como fazer o controle disso. As testemunhas não podem se comunicar com as partes, nem entre si. E uma testemunha não pode assistir nem o depoimento da parte, nem o depoimento das outras testemunhas. Quem ainda não depois não pode assistir o depoimento da outra. Como é que eu vou controlar isso? Eu não vou ter uma visão completa da sala. Como é que eu vou saber se uma testemunha está ouvindo o depoimento das partes ou não? Se ela está ouvindo o depoimento da outra testemunha ou não? Se ela está comunicando com alguém ou não? E mais, vamos pensar aqui em algumas situações. De repente eu estou ouvindo uma parte e ela começa a confessar tudo. E aí, no meio da confissão, a internet, assim, entre aspas, cai. Estou ressaltando, entre aspas. A internet dentro do nada, cara. O que eu posso achar? Alguém que não tinha interesse naquela confissão desligou a internet, eventualmente, para acabar com o depoimento. Ou uma testemunha está contando tudo para o juiz que não deveria contar e, assim, do nada cai. Certo? Isso pode ser feito tanto de boa fé quanto de má fé. Quer ver? Ó, o Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele estava realizando uma sessão virtual, se não me engano, na minha primeira. Hã? Está faltando 25, 23, 24. Está acabando. 20 segundos para acabar. Está acabando? Então, assim, pode acontecer o seguinte: o que eu quero dizer?
às vezes a gente não vai ter como controlar a rigidez da audiência. Então, eu acho que não é recomendável fazer instrução por via da audiência. Não, é isso. muito Beijo para você e para obrigada. todo mundo, né? Beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado.